eu tento ser uma pessoa que pesquisa. Olha o álcool aqui, ó. Oh, meu Deus. Eu tento ser uma pessoa que eu pesquiso muito, que eu indago muito, eu questiono muitas coisas também. E isso não é errado de maneira nenhuma, porque com o questionamento vem as respostas. Com a indagação vem realmente a solidificação daquilo que você aprendeu. Você viu no vídeo aí que eu coloquei o seguinte: rabino, importante rabino, eu vou dar o nome dele, desse rabino. É um rabino brasileiro que eu sigo, respeito muito e gosto de ouvi-lo. Ele participou desses podcasts aí que é uma maravilhosa forma de conversa, né? Onde as pessoas realmente estão falando tudo de 2, 3 horas sobre diversos assuntos. E esse rabino falou o seguinte, que o demônio não existe mais. Obviamente, se um cristão ouve isso, ele fica escandalizado, ele vai realmente rebater esta afirmação. Mas preste bastante atenção no que eu estou falando. Um rabino que é um líder da religião judaica acredita desta forma, certo? E uma coisa muito importante que eu devo frisar nesse vídeo é que nenhum pensamento é consensual dentro do judaísmo. Existem diversas correntes, diversas ramificações que pensam diferente umas das outras, perfeito? Então, o nome desse rabino é o rabino Sani Sorrenreich. Esse rabino aqui, ó, ele participou do podcast do Vilela, muito interessante, ó. É esse rabino aqui, ó, Sani, não sei se dá pra ver. É o rabino Sani, ele já foi no Danilo Gentili, ele já foi em diversos programas, tá? Eu quero comentar acerca disso, eu quero falar para você a diferença entre o pensamento do judaísmo e do cristianismo, tá? Antes de nós começarmos aqui, eu quero pedir o seu Ahavti. Ahavti significa o seu like, Então deixa o seu like se você gostar desse conteúdo. E eu quero comentar sobre esta afirmação. Também tem o meu curso de hebraico, perfeito? E nós vamos falar algumas palavras hebraicas aqui. Então, fica até o final do vídeo para você entender a questão. Deixa o seu ahavte aí. Olha só. Os cristãos, ou todos, precisam entender que o cristianismo ele é diferente do judaísmo, apesar do cristianismo vir do judaísmo, assim como certos conceitos também do islamismo, como a unicidade de Deus, como outras questões mais, certo? Então o judaísmo é uma religião base para o cristianismo, né? Nós sabemos que Jesus veio como o Messias para quem acredita em Jesus como Messias. E, na verdade, hoje se tornou uma outra religião, o cristianismo. O cristianismo fala muito de demônios, de possessão, do diabo, fala muito disso aí, né? O Novo Testamento fala muito dessas lutas espirituais, o Primeiro Testamento também fala, tá? Mas o judaísmo não considera o Segundo Testamento ou o Novo Testamento, perfeito? Então o que esse rabino disse, que eu vou deixar aqui no comentário fixado esse corte aqui, ó, o demônio não existe mais, Rabino Sani, certo? Inteligência LTDA. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. São 8 minutos, ouça o contexto da conversa e, se interessar, tente entender o que o rabino está dizendo. Agora, o que é lamentável nesse tipo de vídeo aqui, onde um rabino, alguém que morou anos em Israel, numa tradição milenar,
ele fala baseado em seus escritos sagrados, considerados pelo judaísmo, baseado na sua fé, baseado na sua crença. O que é lamentável é a ignorância de certos cristãos em relação a essa tradição milenar que é o judaísmo. Há muito julgamento na internet, mas há muito julgamento na internet. O cristianismo, ele é assim, foi forçado como religião durante muitos séculos. Um cristianismo forçado, um Jesus maldito. E me entenda, você que é inteligente, você que é esperto, um Jesus maldito foi enfiado goela abaixo de judeus, de índios, de africanos, no intuito de evangelizar. Este não é o Jesus real. Eu sou cristão, tá? Eu sou cristão. Creio em Jesus como o Messias. Eu sou cristão, não sou judeu. Mas eu vivi muito tempo dentro da cultura judaica, eu vivi muito tempo dentro deste ambiente e eu pude entender um pouco do pensamento judaico em relação a diversos assuntos que eu cresci ouvindo dentro do cristianismo. E algumas coisas até realmente eu vou mais para o lado judaico. Dessa afirmação aqui, o demônio não existe mais, segundo o Rabino falou, eu não concordo. E está tudo bem. Eu não concordo, mas está tudo bem. Eu entendo a forma de pensar do judeu. E eu, de forma alguma, quero evangelizar os judeus. Eu não quero fazer isso. Eu fui para Israel, eu realmente fui estudar o hebraico, fui estudar a cultura judaica para entender o pensamento desse povo. E eu vou te falar uma coisa, é maravilhoso a forma desse povo pensar. O Rabino diz acerca do Yetzer Hara e o Yetzer Hatov. O que é o Yetzer Hara e o que é o Yetzer Hatov? São duas inclinações que nós temos. Basicamente, de forma resumida, o demônio, ou o diabo, ou no caso o Satã, certo? Somos nós mesmos. É a nossa má inclinação, Yetzer Hara, a vontade de fazer coisas ruins, que se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar isso lá, certo? E o Yetzer Hatov, que é a inclinação para fazer coisas boas. Basicamente, o que o Rabino explica é que isso está dentro de você. Então ele diz o seguinte, quando há uma manifestação de espiritualidade muito grande, na mesma proporção dessa espiritualidade muito grande, boa, vai vir o Satã, o adversário, que no caso é você mesmo, são as suas más inclinações, da sua natureza caída, do seu potencial adâmico de pecar, de fazer o mal. Sabe aquelas notícias que a gente vê na TV, que fala assim, nossa, fulano de tal, um catador de papelão, de recicláveis, achou uma carteira com $50 mil e devolveu ao seu dono. Ele fez uma atitude muito boa, ele foi honesto. Ao passo que a gente vê pessoas horríveis que fazem coisas horríveis para os seus filhos, para os seus pais. Nós vemos notícias aí. Então o ser humano, ele é capaz de ser 100% bom e de ser 100% ruim se ele se inclinar tanto ao Yetzer Hara, a inclinação de fazer coisas ruins, ou se ele se inclinar ao Yetzer Hatov, que é a inclinação de fazer coisas boas. Então, eu preciso que você veja aqui embaixo, vou deixar no comentário fixado, certo?
esse trecho do podcast, tá? Do Rabino, e entenda, ouça sem preconceito, ouça como uma forma de, bom, deixa eu ver como é que o judeu pensa acerca disso. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido aqui a questão, as minhas colocações aqui, ok? Não julgue, se você não concorda, ok, respeite a opinião do outro, perfeito? Esse é o vídeo. Obrigado, pessoal. Fiquem na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau.